outra coisa que influencia muito na nossa repressão de sentimentos, seja da alegria, que às vezes a gente não deixa essa alegria vazar, ou sentimentos negativos que a gente aprisiona no nosso corpo e não permite que ele dá vazão a ele, são duas coisas fundamentais, né? Amor e valor, né? Muitas pessoas ainda andam se culpando por muitas questões que ocorreram no passado, e quando elas conversam com alguém ou até pensam sobre determinada situação, ela pensa e comenta assim: se fosse hoje, eu faria diferente. Não faria daquela forma, né? Mas a culpa ainda está lá. Mas por que a pessoa fala assim, hoje eu faria diferente? Porque hoje você está mais madura. É porque hoje você amadureceu, você passou por várias provações, por vários testes, várias provas de fogo. E aí, esses testes foram lhe dando bases mentais, emocionais, intelectuais, e você vai aprendendo com essas situações, e agora você está mais experiente. Mas o problema é que quando o sujeito não consegue expandir a sua mente, ele ainda vai ficar com esse sentimento de abandono e rejeição. E quando eu faço terapia, a maioria dos casos terapêuticos sempre vão descambar em duas situações: sentimento de abandono, que é o resultado da falta de amor próprio. Uma pessoa que se sente abandonada é porque ela não encontrou dentro de si esse sentimento de amor, que é o amor próprio. O segundo sentimento que sempre flutua na terapia, que são eixos centrais, é o sentimento de rejeição. O que é sentimento? Por que flutua dentro de mim um sentimento de rejeição? Falta de valor. Ou seja, a pessoa não consegue se valorizar. Então, quando a pessoa não se valoriza, ou não entende que ela tem um valor e que precisa ser valorizada por aquilo, ela acaba se entregando a experiências ou mergulhando em situações que a faz sofrer. E aí vai acarretando sofrimentos crônicos. Por quê? Porque a autoestima é rebaixada já está há muito tempo. E isso vai atrapalhar a, a irrigação da energia libidinal no corpo, dessa energia orgástica no corpo, porque a pessoa vai se recolher internamente, vai criar pontos de tensão, como a gente falou ontem, que são as couraças. E isso vai atrapalhar a relação sexual. Lembra que eu postei um vídeo para vocês no grupo sobre o tesão, né? O título do livro é falando sobre o tesão, né? Que a vida tem que ter tesão. Pô, mas quando se fala em tesão, as pessoas já pensam logo em sexo. Não, tesão na vida mesmo. Eu tenho que ter tesão no meu trabalho, eu tenho que ter tesão para me relacionar com as pessoas, eu tenho que ter tesão para me divertir, e eu tenho que ter tesão para transar também, para me relacionar comigo. Porque qualquer coisa que a gente for fazer, se não tiver tesão, a experiência não é boa, a experiência é ruim, né? Por que a maioria das pessoas vivem frustradas no campo profissional? Porque não tem tesão pelo trabalho, elas não gostam, então isso frustra. Aí quando eu não tenho amor e valor, eu vou descambar. Vejam só, gente, como isso acaba com a nossa sexualidade. Gente, se o sujeito não liberar essa energia, não potencializar, não tem como ser feliz. Resumindo, é isso. Por quê? Porque as doenças vão aparecer. Você já viram alguém doente ser feliz? Não tem como a pessoa ser feliz doente. Entende? Seja psíquico, emocional ou físico. Então, quando você não desenvolve esse amor por meio dessa energia, você vai entrar num processo que a gente chama de autocrueldade. Ou seja, de todas as violências que padecemos, a violência mais terrível é a que a gente faz contra nós mesmos. E nessa violência, nessa crueldade, a gente não derrama sangue. A gente vai construindo cercas, vai construindo couraça, como o Reich disse, vai construindo muralha, que essas muralhas nos sufocam por dentro e não permite que a gente se abra para o novo, para o mundo. Então, a autocrueldade, sem dúvida, ela é a mais dissimulada de todas as opressões. Você pode observar que a maioria do sofrimento que as pessoas enfrentam não é que os outros infligem a elas, são aquelas que a gente inflige a nós mesmos. Por exemplo, o filósofo Montaigne, francês do século XVI, ele tem uma frase interessante, ele diz assim: a covardia é a mãe de todas as crueldades.
Quantas das vezes a gente é cruel com a gente mesmo e não percebe? Então, quando a gente é cruel com a gente, ou se põe em situações que vai gerar um sofrimento, a gente está potencializando uma fragilidade interior e vai potencializar o quê? O sentimento de inferioridade, de temor, que vai impedir o sujeito a expressar suas convicções, expressar os seus desejos, seja por meio de fala e de ações, né? Então, a causa básica do auto, o tormento do sujeito, vai consistir em quê? Em viver a vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. Ou seja, eu sempre dependo da aprovação do outro. Eu só faço isso se o outro aprovar, eu visto uma roupa se o outro gostar. Ou seja, você não consegue se libertar disso. Entende? Mas quando eu começo a me respeitar e trabalhar essa energia, eu começo a compreender e lançar fora essa timidez, essa autocrueldade. Porque o tímido, a timidez também é um aprisionamento do ego. Sabiam disso? O acanhado, ele não só se vigia toda hora mentalmente, mas vigia também o outro. A timidez é uma prisão. Porque o sujeito quer ser aceito de todo jeito. Mas para vivermos bem, a gente precisa estabelecer um padrão de autorrespeito sobre nós mesmos e aprender a dizer: não sei, eu não compreendo determinadas coisas mesmo de fato, mas o grande lance é o seguinte: eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Eu quero aprender na prática, eu vou me lançar na vida, eu vou me autorizar a viver e ser feliz e pronto, acabou. Gente, o maior engodo do ego é colocar na nossa mente que a gente tem alguma coisa a perder. Nós não temos nada a perder aqui nessa terra. Aprendam isso. Vocês e eu não temos nada a perder. Então se lance na vida, porque o que vai vir é lucro. Entende? Aí nesse sentido você fala assim: ah, Eliseu, é assim, bacana. Então eu posso errar quantas vezes eu quiser? Pode. Existe até um método de tentativa e erro. Primeira coisa, como é que acontece isso? Primeiro, eu tento. E ao tentar, eu vou para a segunda parte. Ao tentar, eu vou para a segunda hipótese, que é que eu posso errar. Você Ok. vai falhando muito, cortando, Ah, não entendi. tá falhando muito. Ah, eu acho que deve ser a internet, né? Eu vou repetir de novo aqui e vou falar mais devagar. No método de tentativa e erro, consiste em alguns passos. Primeiro, você tenta. Ao tentar, você tem que ter ciência da possibilidade de errar, e não tem nenhum problema nisso. Terceiro ponto, quando você erra, você deve perceber, ou seja, reconhecer o erro, porque somente quando você reconhece o erro, ou reconhece um padrão de autossabotagem, é que você vai para o quarto ponto, que é para corrigir o erro. Enquanto você não reconhece, não tem como você corrigir aquilo que você ainda está em negação. E depois do quarto ponto, quando você começa a corrigir aquele erro, você vai estar liberado para ir para o quinto passo, que é seguir para a próxima etapa. Por que que muitas pessoas estão aprisionadas e não conseguem ser felizes? Porque ainda estão presos na terceira etapa. Não reconhece o erro. Por não reconhecer, não se autorizam, não se permitem ir para a próxima etapa. Ficam no auto-julgamento, no auto-flagelo o tempo todo. E tem alguns que vão, quando tá chegando bem pertinho, quando a pessoa chega próximo à felicidade, ela fala assim, não, eu não mereço não, aí se sabota, aí desvia o caminho. Aí depois você fala, rapaz, eu cheguei tão perto, olha. É, vejam só, eu vou contar uma experiência rapidinho aqui, dentro daquilo que você estava falando, Judete. Eu estava atendendo um casal, estava numa terapia de casal, e eu achei muito interessante a fala do, do noivo. Eles estavam noivos, estavam em conflitos, muitas questões para resolver, inclusive problema sexual da energia represada. E aí eu
como de praxe, né? A gente fala antes, olha, você fala, o outro olha para o parceiro, ouve, mas não interrompe o parceiro, deixa o parceiro falar, é o ponto de vista dele, depois você fala. E aí a conversa começou, e houve uma discussão, e eu estava lá intermediando aquilo. E aí chegou um momento em que o noivo olhou para a noiva e falou assim: olha, nós vamos dar uma pausa nesse noivado. Eu vou te dar um tempo de 6 meses. Aí ela falou: 6 meses? É, pra quê? Tá com outra? Tem outra? Quem é ela? Aí ele falou: não, não tô com outra não. A questão é o seguinte. Eu achei muita lucidez da parte dele. Ele falou assim: olha, você veio para mim cheio de problemas, cheio de traumas do seu relacionamento passado, cheio de insegurança, e você está projetando tudo isso em mim. Mas eu não tenho nada a ver com isso e não vou carregar isso porque esse problema não é meu, isso é seu. Então, eu vou me levantar agora, você vai ficar aqui com o doutor Eliseu e depois de 6 meses de terapia, só você e ele, que se você conseguir resolver isso, a gente vai casar. Mas se você não levar a terapia adiante para resolver os seus problemas, que não tem nada a ver comigo, os problemas de confiança, nós vamos acabar com o noivado. Eu achei muita lucidez da parte dele perceber isso. Claro que eu não apoiei, não fiquei do lado dele, né? Não falei nada, fiquei só observando, porque a gente não pode assumir um lado, né? A terapia você é neutro. Mas eu achei interessante ele conseguir perceber que a maioria das questões que estavam rolando ali da treta eram questões dela. Era uma mochila de problema que ela estava trazendo e sabotando a relação do presente. Entende? Ela não estava se permitindo ser feliz, porque todos os relacionamentos anteriores foram abusivos. Ela sofreu não só abuso verbal, violência psicológica, financeira e física. Mas esse outro relacionamento, o cara era tão bom para ela, mas era tão bom que ela não estava suportando. O cara ser romântico, carinhoso, fazer as coisas, levar café na cama, fazer massagem. Aquilo estava sendo um terror. Então, quando uma pessoa não se deu autorização ainda para ser feliz, o que ela vai fazer? Vai dar um jeito de sabotar a relação. Mas o resumo da ópera: ela ficou 8 meses comigo. Depois de 8 meses, ele voltou para a sessão. Aí, resumindo, hoje eles estão casados, têm um filho. E ela resolveu as questões. No fundo, ela entendeu que era ela que precisava, não ele. Então, eles já estão casados há 3 anos, têm um bebê. E, até onde eu sei, eles estão conseguindo resolver a questão, né? Lidar com as próprias situações. Então, mas quando ele saiu do consultório, e eu fiquei com ela, antes que ela falasse alguma coisa, eu disse assim para ela: olha, eu vou citar um provérbio árabe que eu aprendi quando eu estava passeando com os camelos no deserto das Arábias. O provérbio é o seguinte: isso é um provérbio árabe. Você pode até levar um cavalo ao rio, mas você não pode obrigá-lo a beber daquela água. Isso é um provérbio muito profundo. O terapeuta, o professor, ele pode levar o sujeito, conduzir o sujeito até um determinado ponto, mas sempre é ele que vai decidir se ele vai beber ou não vai beber. Tem gente que segura o copo na mão, coloca bem na boca, vislumbra um pouquinho e dá a água para outro. Mas não tem julgamento nisso também, entende? Mas ela entendeu a mensagem, se trabalhou e se deu uma chance, né? Mas não foi assim rápido, só 8 meses, né? 8 meses foi que eles quebraram aquela trégua, voltaram a ficar noivo e ela continuou mais 6 meses ainda se trabalhando para se garantir, né? Tá bom. Vamos continuar aqui então. Quando a gente vai trabalhar a energia sexual,
para alcançar nossos objetivos, vou já dar a voz de fala aqui para vocês de novo, tá? A gente tem que entender que existe 4 etapas. Lembra que eu falei ontem? Quando você tem qualquer coisa para resolver, você tem que estabelecer prioridades. Por exemplo, a Judete quer resolver, ela chega e fala assim para o terapeuta, olha, eu tenho 5 questões para resolver. Ok. Qual é a prioridade para você nesse momento? E qual é a necessidade, né? Qual pode esperar e qual é a urgente aqui, tem que resolver logo? Essa e essa. Então, 3 pode esperar, 2 tem que dar logo início. Você vai anotar o que você quer no papel, você vai explicar no papel, descrever detalhadamente como você quer que a coisa aconteça. Vai iniciar um processo de respiração. Você vai ler aquilo, vai colocar aquele papel aqui no seu peito e vai começar um ciclo de 12 respiração lenta e profunda. Depois desses 12 ciclos, você vai respirar junto com o seu terapeuta, porque isso faz parte da terapia corporal ou tântrica, né? Ou sensorial, seja qual for o nome. E aí, depois desse processo, vai entrar na parte dos exercícios corporais ou sensoriais. Só que na hora que o terapeuta estiver tocando o seu corpo, por exemplo, se você está trabalhando um esquizoide, o exercício do esquizoide vai começar por onde? Pelo exemplo que eu dei. Carícias na cabeça. Porque a energia do esquizoide está acumulada 80% aqui, ó, no cérebro. Então precisa fazer com que essa energia desça do cérebro e irrigue todo o corpo, todo o sistema. Então o exercício vai começar com carícias aqui na cabeça, com alguns toques em alguns pontos específicos da barra de Axe, né, para ativar o sistema do sujeito. E depois desce para a orelha, por detrás da orelha, na testa, né, no nariz, no rosto, nos lábios, desce no pescoço. E enquanto o terapeuta, você está de olho fechado ali deitado, na maca ou no chão, né, em algum lugar. Mas tem exercícios que são em pé também, né? Você faz em pé e exercício sentado. Mas vamos imaginar que você está deitado. Quando você está deitado, você vai mentalizando, imaginando, ali você vai sentir, claro, sentir a energia, permitir que essa energia do tesão, do prazer, da carícia, do acolhimento, comece a flutuar no seu corpo. E aí junta essa energia, ou esse sentir, essa emoção, você junta essa emoção a mentalização daquele desejo, daquela questão que você quer resolver. É isso que vai fazer, porque quando você junta a mentalização com essa potência orgástica ou com essa energia sexual, essa energia sexual ela se traduz por meio da emoção, por meio do sentir. Então você junta a imaginação, o poder mental e esse poder energético por meio da emoção na sua mente e começa a visualizar o problema se resolvendo enquanto o terapeuta está trabalhando com você. Então você está criando uma esfera de poder dentro de você para quebrar qualquer barreira ou para construir alguma coisa que você queira. E o terapeuta está ali tocando e você está se permitindo, você precisa se permitir. Quanto mais abertura você der, quanto mais flexível você for, mais você potencializa o processo de cura. Agora, quanto mais rígida a pessoa é, quanto menos a pessoa se solta, mais travada ela fica. É por isso que às vezes a terapia ela demora um pouquinho mais, porque vai depender do paciente, do sujeito. Se a pessoa se entregar mais para a experiência, a resolução é muito mais rápida. Mas quanto mais a pessoa se fecha, demora um pouco mais. Por que, que às vezes a pessoa se fecha? Porque entra a questão dos padrões mentais, porque a pessoa já associa que esse tipo de terapia é para transar. E não é isso. Porque quando se fala em Tantra, Tantra significa expandir-se, expansão. No sânscrito significa expansão, mas tem uma segunda interpretação em sânscrito também que significa Tantra, ou tântrico significa teia.
entrelaçamento. O que é esse entrelaçamento? É o entrelaçamento da energia mental com a energia sexual. Quando elas se entrelaçam, ela gera uma transformação dentro do seu sistema celular, desde o cérebro até a ponta do pé, e começa a destravar todo o chakra. Aí se a pessoa tem problema cardíaco, problema renal, problema no fígado, no baço, no pâncreas, está cheio de raiva, ódio, tudo começa a se dissolver. Porque o seu corpo começa a se irrigar. Mas nesse processo, o terapeuta vai conversar com a pessoa que são 4 passos. Primeiro, a pessoa tem que desejar aquilo. Tem gente que fala assim, eu vou fazer só para ver no que vai dar, não acredito mesmo. Não sei se essa é uma boa alternativa. Você tem que desejar o objetivo. Agora, quem tem a mente um pouco poluída, de que só pensa em sexo, vai falar assim, mas o terapeuta vai tocar em mim, ele vai querer me, né? Ele vai querer me pegar, ele vai querer me comer. Ele vai querer, sabe? Aí a pessoa já tá se achando a maior bolacha do pacote, né? Eu sou tão gostosa que ele não vai resistir. Quer dizer, já tá na direção errada. Tá na direção errada. Porque no Ocidente, a maioria das pessoas associou o Tantra ao sexo. Porque se fala da energia sexual. Pode existir um sexo no Tantra? Sim, porque o Kama Sutra está dentro do Tantra. Isso vai depender do tipo de situação a ser resolvida. Mas isso é apenas um elemento. Mas aí a sociedade pega esse elemento e transforma numa pornografia. Entende? Ó, uma vez a Aeronildes me indicou uma amiga que ia viajar para o exterior. Era na última hora assim que eu atendi ela. Aí ela queria fazer hipnose. E quando chegou lá, aí eu falei assim pra ela assim, aí a gente conversou e tal. Aí eu falei assim, você pode deitar aqui no divã, que nós vamos começar. Aí ela andou até o divã, ficou na frente do divã em pé e falou assim, mas antes tem uma questão que eu quero falar pro senhor. É porque, vejam só, eu já fui em vários médicos e psicólogos e eles me assediaram. Eles tentaram me estrupar, tentaram me pegar, não sei o que, e contou a história dela, né? Aí eu falei, entendi, tranquilo. Mas você quer fazer hipnose? Ela falou, é o meu maior desejo. Eu nunca fiz, quero fazer, eu tô aqui por isso. Eu falei, então não se deite no divã não. Venha pro sofá aqui, fique sentado aqui no sofá, coloque a sua coluna ereta, fique bem ereta e vamos começar com o exercício de respiração. Aí eu sentei do outro lado da mesa e ela ficou no sofá a uns 2 ou 3 metros de distância de mim. Resumindo a ópera, foi 1 hora de transe. Porque ela se sentiu confiante, né? Ela não estava confortável. Então, ela estava com medo de passar por aquele processo. Porque realmente, gente, a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Eu sei que existe mais profissionais, né? Tem profissionais que realmente, às vezes, acabam se cedendo. Mas como eu percebi que ela estava com medo, eu falei, não tem problema, você pode fazer sentado, em pé, do jeito que você quiser. Pode ser no sofá? Pode. Ela ficou 1 hora. Quando terminou, ela não queria mais sair do transe, que foi algo tão, assim, especial para ela. E aí, depois ela falou assim, eu estou me sentindo muito bem. Mas eu acho que se eu tivesse deitado teria sido muito melhor, porque eu não tenho costume de ficar com a coluna ereta. E eu senti que cansou um pouco aqui a minha coluna, mas na próxima vez eu me deito, tá bom? Eu falei, você fique à vontade do jeito que você quiser. Então veja. Então o primeiro passo é o desejo. Depois do desejo, existe um processo de excitação. A excitação é justamente quando começam os toques sensoriais, aqueles toques que a Fernanda faz, que o Hermógenes falou que é do demônio. Que ele viu no vídeo lá e falou que aquilo é demoníaco. É aquele lá, viu, Fernando, que tu faz, viu? Naquele momento, porque assim, as pessoas acham que excitação está só relacionada ao sexo. Não, por exemplo, quando a Fernanda começa a tocar no corpo de alguém, ela já fez uma dessa em mim. Então tem partes do corpo que você sente cócegas. Essa cócegazinha é uma forma de prazer. É uma forma de excitação. É tanto que se a pessoa insistir, você nem aguenta, você quer parar, né? Porque começa a se tornar intenso. Mas as pessoas estão tão travadas que nem reconhece uma excitação.
Às vezes fala assim, eu senti foi muita cócega. Isso não é cócega, isso é excitação erógena. Mas como a pessoa não sabe, né? A gente só ouve, foi, sentiu cócega, legal, né, e tal, quer dizer. Então, veja, essa cócega, quando a pessoa fala assim, eu senti cócegas no meu corpo, em determinada parte do corpo, quem está falando não é o adulto, tá, gente? É a criança dela. Porque a criança se reporta mentalmente para aquela fase da vida dela, quando ela era feliz e não sabia. Porque agora que ela está adulta, ela não conhece, ela não consegue entender que esse processo, quanto mais ela se permitir sentir essa cócegazinha que ela acha que é uma cócega, mas no adulto é uma excitação, quanto mais ela se permitir isso flutuar, mais isso vai irrigar o sistema dela. Mais ela vai se desprender. Então, nesse momento em que você está sendo excitado, você tem que juntar, mentalizar o seu objetivo junto com essa energia da excitação. Porque isso vai potencializar uma transformação. Depois da excitação vem a terceira fase, que é a fase do orgasmo. Mas lembra que eu falei para vocês, o corpo todo tem que sentir o orgasmo, não é só a genitália. Na verdade, a genitália é a última parte que é pensada numa terapia corporal ou sensorial. E aí, depois que você permite o seu corpo ir se expandindo, vem a quarta fase, que é a resolução. O que é a resolução? É quando o seu sistema começa a absorver aquilo, permitir que você se autorize a mergulhar no processo para resolver qualquer questão que você se propõe a resolver. Então, essa terapia corporal, haitiana, ou terapia sensorial, como queiram chamar, ou massagem tântrica, ela vai passar pelas essas quatro fases. Fase do desejo, fase da excitação, o orgasmo e a resolução. Por exemplo, quando a Fernanda faz a massagem do demônio, que o Hermógenes disse em alguém, a pessoa passa por essas quatro fases. Mas sem a Fernanda tocar na genitália do sujeito, porque não há necessidade. Entende? Vocês conseguem compreender isso, gente? Que não tem essa necessidade? Entende? Aí você fala assim, mas não existe algum momento, algum tipo de tantra que ocorre isso? Existe, mas são situações específicas. Entende? Então, porque aí a Fernanda faz o trabalho. Quando termina esse trabalho, a pessoa fica completamente relaxada. É a fase da resolução, ou seja, estou gozando, o meu sistema está gozando deste momento de prazer, desse momento afetivo que eu me permiti. Esse momento é só meu. Mas mesmo assim, tem pessoas que não sabem curtir. Quando termina, já quer levantar rapidamente. Mas a Fernanda é de prova que no dia que ela me deu esse trato, quando ela terminou, ela falou assim, fique à vontade. Eu falei, eu posso porque eu não quero me levantar agora não, não vou sair não. Ela, não, tudo bem. Aí ela saiu do quarto e me deixou lá. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, mas eu fiquei um pouco, né? Assim, eu demorei um pouco lá, entende? Achei até que eu ia morar lá. Por quê? Porque eu estava deixando o meu sistema curtir aquele momento. Estava deixando o meu sistema ser completamente inundado por aquilo, por aquela experiência, por esse êxtase. Por isso que o Osho sempre dizia, finalizava as meditações dele com a pessoa deitada, sem se mexer e curtir, que é a última fase. Porque você não pode só potencializar essa energia. Você, depois que potencializar ela, você tem que permitir que ela fique fluindo, irrigando todo o sistema. Tudo bem até aqui? Mazé levantou a mão. Pode falar, Mazé. Não, quero falar não. Ah, tá. Que eu tava com a mãozinha aqui, Josilene tá com a mãozinha levantada. É que a mãozinha ficou aí, não consegui tirar. Ah, tá. Mas os maiores potencializadores de travamento é o medo. O medo, ele ele pode travar o sujeito em qualquer área da vida, né? Ele vai se apresentar como uma resistência, como um obstáculo para impedir o sujeito ir de encontro à realização. Ou seja, o medo pode se constituir uma barreira para que o sujeito não adquira novas experiências. E se você não adquire novas experiências, o seu cérebro não cria novas redes neuronais
por meio do pensamento. Porque você precisa experienciar e por meio dessa energia sexual é que o seu cérebro vai criar novas redes neuronais que são as redes do prazer. E quanto mais prazer você sente, mais redes vão sendo criadas. Há mais comunicação entre os centros de prazer. Tem pessoas que já acordam mal-humoradas, já acordam reclamando. Que tipo de rede neuronal que você acha que está sendo alimentada? A rede do sofrimento. Mas se você, ao abrir os olhos, deitado mesmo, já inicia um processo de respiração lenta e profundamente, você começa a criar novas células. E essas novas células começam a se comunicar completamente inundadas de oxigênio. E elas vão se dissipando, se dividindo ao meio, criando outras células e outras redes neuronais. E se todo dia você fizer esse exercício, essas células, que serão células mais saudáveis, vão começar a se proliferar dentro do seu sistema e aquelas células doentias vão adoecer e vão ser consumidas pelo seu sistema. E o resultado é que você não ficará mais brigando com o sofrimento. Quando você consegue trabalhar essa tecnologia dentro de você, o teu corpo físico pode até estar doente, mas você não está sofrendo. Entende? Por exemplo, na época que eu estava com aquele câncer no sistema, o meu corpo físico estava adoecido, mas eu não estava em estado de sofrimento. Em nenhum momento eu fiquei abatido, triste. Entende? Sofrendo. O corpo estava sentindo as dores da doença, os sintomas, mas a mente estava saudável. Se a mente está saudável, você consegue avançar sem nenhum sofrimento. O corpo pode estar despedaçando, mas se a mente estiver saudável, você não sofre. Porque dor e sofrimento são coisas diferentes. A dor é física, o sofrimento é psíquico e emocional. Consegue perceber? Então, essa energia que está dentro de nós, que é essa energia orgástica, ela é muito menosprezada por falta de entendimento. Por exemplo, se não tivesse nenhuma religião no mundo, só você utilizar essa energia, você podia se curar e expandir a sua mente. Vocês acham como é que as pessoas que vão para a religião, seja na Umbanda, no Candomblé, qualquer religião, católica, espírita, cristã, vocês acham como é que essas pessoas se fortalecem e expandem a mente? Vocês acham que é Deus que faz isso? É o divino, mas é o divino que está dentro de cada um de vocês. Mas qual é a energia que se conecta para essa expansão? É a energia sexual. É essa energia sexual que, quando ela se expande, ela dá essa vazão, aí você transcende. Essa energia sexual é a permissão para você transcender todo esse sofrimento. Aí você fala assim, Eliseu, agora nós te pegamos, né? Porque você fica falando do budismo, do hinduísmo, mas o Siddhartha, o Buda, quando foi iluminado, falou que o desejo é que faz as pessoas sofrerem. Não. O que ele disse é que quando o seu desejo não é realizado, você sofre. Mas o que nós estamos falando aqui é para a gente abrir a porta da oportunidade para que o nosso desejo se realize. E uma vez que ele se realiza, você está bem. Por exemplo, a Judete. A Judete disse que não está mais sofrendo com essa questão da energia libidinal, que ela está na menopausa. Aí, o que ela faz? Ela vai lá na ayahuasca, né? Ela se prepara a semana, no sábado, vai ter um processo religioso, aí toma o chá, a ayahuasca. Que tipo de energia a Judete vai utilizar para dar permissão para se encontrar com essa força sobre-humana que está dentro dela? A energia sexual que está represada. E aí, naquele momento, ela se destrava, se desprende, e aí, ela transcende e tem experiências fantásticas. E é nesse momento, Judete, essa energia que estava represada, ela dá vazão. Mas o problema é que o teu ego fala assim, estou falando aqui com você, só dando um exemplo, mas isso é com todos nós. Aí o nosso ego fala assim, não, mas eu só consegui expandir, eu só consegui transcender porque eu tomei o chá. Não foi o chá, você está só associando.
O chá é apenas uma peça do quebra-cabeça que você, o teu ego já vinculou a ele, mas com ele ou sem ele você pode fazer isso, você tem essa capacidade. Mas se você acha que tem maior facilidade, habilidade tomando, não tem nenhum problema. Porque você vai usar essa energia, porque quando você toma ele e entra em transe, você fica mais flexível. Então não há mais dúvidas, entendeu? Não há mais descrença, não há mais tabu, você só toma e bum, se permite. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Eu queria saber, tá? Isso são o uso da energia sexual em outras atividades. Sim. E se a gente for direto pro sexo, faz a mesma coisa? Pode acontecer também. Você pode também utilizar. Mas é sempre importante, eu sempre aconselho você fazer um exercício de respiração antes, Mazé. Por quê? Para dissipar um pouco a ansiedade. Porque assim, ó, o exercício de respiração, ele ajuda a gerenciar a mente, ou seja, controlar a mente. E a mente é que controla o corpo. Geralmente, quando as pessoas vão transar, elas estão completamente ansiosas. Porque o foco delas é o resultado e não o processo. Mas quando você dissipa essa ansiedade, como eu falei que a ansiedade é apenas o medo exacerbado, quando você respira, faz o exercício e fica relaxado, você demora mais, porque você vai curtir mais não só o seu corpo, como vai curtir mais o corpo do outro, a presença do outro. E essa presença, essa conexão unida à energia do outro, vai fazer flutuar um poder muito maior entre vocês. Então, por exemplo, você é casado com a Hermógenes, mas se você não fosse casado, tivesse um namorado, você poderia utilizar também o sexo para expandir a sua mente para alcançar o objetivo que você quer. Mas é como eu te falei, mas para fazer isso, você não pode olhar para o sexo apenas como algo carnal. É algo biológico, mas também é algo espiritual, é algo energético, porque está envolvendo energia. Você tem que ter essa mentalidade, o processo funcionar. Porque se você entende que naquele momento do sexo você vai focar no objetivo, curtir o momento sem pressa, vai focar no processo e não no final, aí você potencializa curas, energias para conquistar objetivos. Por exemplo, se alguém é vendedor ou precisa de clientes, você potencializa essa energia da atração dentro de você. Vamos imaginar que a Fernanda trabalha lá na Bemol e ela não está vendendo muito bem, precisa bater a meta. Aí a Fernanda tem um namorado e fala assim, rapaz, é o seguinte, vamos fazer um propósito de transar aqui 7 dias direto. Ele vai ficar animado, né? Opa, 7 dias, oh glória a Deus. Ele vai até ter glória a Deus, aleluia. Todo dia? É, todo dia. Só que o objetivo da Fernanda é utilizar aquele corpinho para expandir essa energia orgástica dentro dela. Aí a Fernanda vai pensar o quê? Ah, enquanto eu estiver transando com o meu namorado, eu vou ficar pensando assim: ah, eu trabalho naquela empresa, eu vejo um monte de cliente indo lá comigo. Não, esse não é a questão. Não é assim que funciona. Ela vai transar com ele, potencializando uma energia de atração. Porque aí você vai atrair os clientes para si. Se você transa ali naquele propósito, potencializa e imagina um monte de gente entrando na loja, vai entrar um monte de gente, mas vão para outras pessoas. Agora, se você estiver com a energia da atração em você, elas vão passar por 10 vendedores, mas vão chegar em você, porque você está com o imã. Está com a atração potencializada em você. Entende? Entendeu, Mazé? Então, por exemplo, Rapaz, não sei muito bem se eu entendi, não. ó, as pessoas, porque assim, o grande lance às vezes não funciona, mas é porque as pessoas não entendem Essa como questão da atração, como se faria isso? você mentaliza a atração, você se vê, por exemplo, para ficar mais didático, você pode se ver como um imã atraindo muitos clientes para você. Entende? Você mentaliza
durante o sexo, uma energia de atração, uma energia que atrai as pessoas para fazer compra com você. Você imagina na sua mente, junta durante ali o processo. E aí você vai perceber que você vai se sentir mais energizada. Olha, só que às vezes, como uma pessoa não sabe fazer o método mental, o trabalho mental, por isso que às vezes o terapeuta precisa fazer com a pessoa para ajudar, né? Por exemplo, tem pessoas que falam assim: ah, eu gostaria de, de ter um jardim bem bonito. Vai na casa de alguém e fala assim: ah, aí vem uns passarinhos lá, eu queria ter um jardim desse para atrair os pássaros. Porque ela vê flores, né? Só que para você atrair pássaros, para você montar um jardim, a pessoa está olhando só para as flores. Você não pode olhar para as flores. Quando você pensa em montar um jardim, você tem que pensar, sabe em quê? Terra, adubo, sol, água e por último a semente ou a planta. Mas na cabeça da pessoa, ela já se antecipa, já vai para o resultado final, já vê o jardim pronto. Aí não vai funcionar. Você tem que construir uma base, passo a passo. Ninguém constrói uma casa do telhado. Vou construir uma casa, já estou com o terreno. Vou fazer primeiro o telhado. Não é assim. Cava o buraco, entende? Faz a base, entende? Tá entendendo? Então, você primeiro mentaliza, potencializa, usa essa energia dentro de você para potencializar uma energia de atração, de prosperidade em você. Primeiro eu tenho que me tornar atrativo. E depois que eu potencializo essa atração em mim para atrair as pessoas para comprar comigo, eu vou atrair a prosperidade. Para que quando eu converse com meus clientes não haja nenhuma resistência. Para que eles possam investir. Entende? É isso. Mas, às vezes a gente fica só desperdiçando a energia. Se você olhar a partir de hoje para o sexo, para essa energia como algo espiritual, você vai perceber que muitas barreiras serão rompidas. Porque é uma energia muito poderosa. Alguém mais quer fazer um comentário? Perguntas? Aí você fala assim: ah, mas eu não tenho namorado ou namorada. E aí? Você pode se tocar. Você pode se acariciar. Eu vou contar. Posso contar um exemplo para vocês rapidinho aqui? Há uns 3 anos, acho que 2019, final de 2019, eu atendi uma jovem de 57 anos. Ela já estava casada há 30 anos. E ela dizia que toda vez que o marido dela chamava ela para transar era um terror. Ela disse que a situação era tão grande, mas era tão grande assim o problema, que ela pedia um tempo para ele, ia no banheiro, acessava um vídeo ali no Google de 2 pessoas transando, para poder se excitar um pouco, para se imaginar naquela situação, para conseguir ir para a cama com o marido. Então eu disse a ela: olha, sim, aí ela disse que não conseguia se lubrificar, que toda vez tinha que usar o gel, que já tinha feito tratamento, tal, enfim, não conseguia. Então eu disse a ela: olha, veja, você não precisa disso. Sim, gente, aproveitando isso que eu estou falando, não é interessante usar pornografia para se excitar, para usar energia sexual, que só vai potencializar a ansiedade. Não vai resolver. O processo tem que ser natural, porque quando você olha a pornografia só potencializa a ansiedade, você quer terminar logo. O processo tem que ser natural porque ele tem que permitir que o corpo vá crescendo, crescendo no processo de excitação. Então, resumindo, eu disse a ela: olha, então só tem uma forma da gente descobrir isso. Se a senhora não consegue se lubrificar mesmo, é partindo para uma terapia sensorial. Ela: mas não funciona não, já fui não sei quantos ginecologistas, não sei o que, não sei o que. Não, a energia está aí. É só você se permitir. Resumindo, fizemos a primeira sessão, não fluiu muito bem porque ela estava cheia de couraças. E aí eu já fui para análise de caráter, olhei para o corpo dela, ok. Na segunda sessão, dei uma quebrada. Na terceira,
ela já evoluiu um pouco mais. Na quarta, ela mergulhou profundamente e ficou completamente molhada, que, que escorria pela calcinha, ela ficou completamente com vergonha. Ficou completamente envergonhada. E aí, no sétimo dia, ela me ligou e perguntou o que estava acontecendo com ela, se eu tinha feito alguma macumba, alguma coisa, porque ela estava gozando a semana inteira. E disse que não era o corpo, era como se estivesse dando um choque no corpo todo, assim, nos braços, nas pernas, nos seios. O corpo todo com aquele tremeliquezinho, aquela coisa gostosa, aquele negócio tudo. E ela disse que naquela semana foi o marido que não estava aguentando mais. Só que ela disse que não estava sentindo a necessidade de fazer, ela estava bem, só que ela estava estranhando porque ela disse que não sabia que isso era possível. Então eu disse a ela, então veja, mas não foi eu que potencializei isso em você, foi você que se permitiu. Porque às vezes a pessoa vai achando que é o outro que vai deixar ela feliz, que é o outro que vai satisfazer ela. Não é o outro. Não coloque a sua felicidade, seu prazer na mão de ninguém. É seu. Mas qual foi o meu trabalho com ela? Foi um trabalho tântrico, sensorial. Toquei no corpo dela, claro, completamente, de cima e embaixo. Mas o grande lance é a pessoa aprender para que a pessoa possa trabalhar em si. E ela fez. E continua gozando até hoje. Então, assim, ela está muito bem, né? Mas ela disse que não acreditava nesse negócio mais, porque desses 30 anos ela nunca tinha experimentado um orgasmo. Segundo ela. Então veja, isso é muito poderoso. Alguém quer fazer mais uma pergunta, um comentário, para a gente encerrar isso? Lembrando que isso foi uma pequena introdução, só para a gente ter consciência que existem etapas a ser desenvolvida e que se a gente se permitir, a gente vai chegar. Agora, como o Osho disse, o Osho sempre dizia o seguinte: quando você mergulhar em qualquer processo, procure deixar a expectativa de lado. Não foque no resultado. Foque no que você está fazendo. Foque no presente. Por quê? Porque se você foca no resultado, nem sempre o resultado será aquele que da expectativa que você criou. Quando você foca no resultado, significa que a sua mente está ansiosa. Você não está focando, você não está inteira no presente e a sua mente está lá na frente. Aí o fluxo energético é interrompido. Lembre-se que a energia, essa energia, ela se manifesta por meio da emoção, por meio dos toques no nosso corpo. Então você pode se tocar, você pode se acariciar. Você vai com calma, se acariciando, sem pressa, com tranquilidade. Começa pelo cabelo, pela cabeça, né? Pela sobrancelha, pelos lábios. Não fique com pressa não, sabe? Tire a roupa, fique livre, nua. Olhe para você, sabe? Se sensualize. Não tenha medo não de ser feliz. Joga as amarras fora.